Não quero atrasar todo mundo aí querendo saber o que que o Rafael vai falar para a gente hoje, né? Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite mais uma vez. Para o pessoal que vai assistir a gente no YouTube, que eu sei, né, também, sejam muito bem-vindos, porque eu sei que as nossas aulas lá estão fazendo sucesso, e isso é bom também para todo mundo, né? E antes da gente começar, eu quero fazer, claro, uma breve apresentação do Rafael, mas o que eu vou falar antes, né, da aula dele, que eu sei que vai ser magnífica, ainda mais que eu subi a régua dele na semana passada, é que assim, esse tema foi ele que sugeriu, né, a clareza para tomada de decisões, e eu acho que é um tema que todo mundo precisa, porque a gente não tem muito esse direcionamento real, né? Às vezes a gente fica na dúvida se é o momento, se não é. A gente se pergunta sobre o que fazer, então eu acho que é muito pertinente esse tema que ele traz para nós aqui na nossa aula de hoje, e com certeza ele vai fazer uma grande explanação para a gente. Mas antes da gente começar, a gente vai fazer o nosso exercício, né, de ancoramento, como sempre. Então, para que todo mundo possa chegar aqui de verdade, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, se manterem aí bem tranquilos e serenos, colocando a coluna bem ereta nesse momento, os pés bem apoiados no chão, de olhos fechados e o corpo bem tranquilo, acerenando, prestando atenção na sua respiração, trazendo toda a sua consciência e toda a sua energia para o momento presente, para o aqui e agora, prestando atenção na respiração, fundamentalmente para isso. Inspire e solta o ar bem devagar e tranquilo. Aproveita para encher bem os pulmões de ar e soltar bem longo, com tranquilidade. Nessa hora que você coloca atenção na sua respiração, você está fazendo uma ativação não só do seu corpo, mas também do seu cérebro, da sua consciência, fazendo a oxigenação de todos os seus órgãos importantes. Se a sua mente estiver aí com muitos pensamentos passando por ela, visualiza esses pensamentos pendurados num varal, como se fosse um varal de roupa, e puxa todos esses pensamentos desse varal e joga dentro de uma caixa e fecha essa caixa nesse momento para deixar a sua mente totalmente aberta, expandida. Aproveita para trazer uma intenção também para a aula de hoje. Pensa do que você quer ter clareza, qual é a decisão importante para você, qual é o movimento importante que você precisa tomar uma decisão, ter um posicionamento. Abre esse espaço mental, visualiza que você tem um muro onde você começa a baixar esse muro. Mentalmente, você vai visualizando esse muro diminuindo, 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 até que ele some totalmente da sua frente. E aí você baixa todos os obstáculos em relação às suas decisões. Inspira profundamente, tranquilamente, traz toda a sua intenção para o momento presente, para o aqui e agora, e devagarinho vai voltando, vai mexendo os seus pés, as suas mãos bem devagar, mexe o corpo bem devagar. Por último, a cabeça. Se sentir de se alongar, de se espreguiçar, pode se alongar e vai abrindo os seus olhos novamente. E bem rapidinho, antes do Rafa começar a falar do que realmente interessa aí o nosso conteúdo, vocês já viram que eu já comecei a divulgar o nosso workshop, o complemento, que a gente vai fazer no dia 30 de agosto, vai ser um domingo, vai ser das 9 às 16 horas. Tem bastante a ver com esse tema do Rafa e da questão das decisões, né, de você ter clareza,
mas eu vou mexer muito na parte emocional, eu vou mexer muito na parte dos nossos sentimentos e naquilo que a gente visualmente acredita que falta, né? Eu vou colocar conteúdos que não foram dados aqui ainda na nossa mentoria. Você pode convidar quem você quiser para esse movimento, vai ser ao vivo. A gravação vai ficar disponível só depois para quem adquirir, então o dia inteiro para quem puder participar é melhor, né? A gente vai ter muita vivência prática, então as dinâmicas que a gente tem aqui de autoconhecimento muito mais aprofundadas, porque eu quero que vocês saiam com material bem prático, quem for participar, né, junto com a gente. Então fica aqui o convite para todo mundo principalmente para reconhecer coisas que ainda não teve oportunidade de alcançar, para você trazer alguém que você acha que você gostaria de participar dessas nossas vivências, desse processo de autoconhecimento, conhecer o nosso trabalho aqui na mentoria também, né? E para vocês que já estão com a gente na mentoria, lá no dia 30 quem participar vai ter um bônus se for renovar com a gente o novo processo de mentoria. É um bônus que eu falo assim: eu não vou fazer em outro momento do ano, eu só vou fazer no dia 30. Então, se puder estar com a gente, vai ficar bem tranquilo nesse sentido em relação à renovação das nossas aulas aqui, tá? Qual o valor, Van, desse dia inteiro que eu vou passar com você? Nem sei quanto eu poderia cobrar. O primeiro lote aqui, ó, R$ 97. Então, o QR Code já está aí. Se você quiser fazer a tua inscrição, esse valor de R$ 97, ele vai virar essa semana. Eu vou virar o segundo lote na quinta-feira. Então, na quinta-feira, agora dia 20, a gente já vai ter outro valor. Quem está assistindo no YouTube, se assistir depois do dia 20, já não vai mais ser R$ 97. Vai clicar aqui, vai aparecer outro valor, certo? E agora é com o senhor Rafael, que vai falar para a gente sobre você ter clareza, inclusive, de participar do workshop O Complemento, se essa for uma decisão que você queira participar, não é Com mesmo? certeza, isso aí, exatamente. Deixa eu Muito colocar bem. você como co-host, Rafa, peraí, Para poder que eu não coloquei compartilhar a aqui. tela. Uhum. Aí, agora foi. Pronto, posso compartilhar? Pode. Uhum. Beleza. Me avisem quando vocês estiverem vendo a minha tela. Tá carregando. Aí, agora foi. Então, boa noite a todos, né? Queria Boa primeiro noite. agradecer aí o convite da Vanessa, né, para estar aí trazendo o conteúdo aí para vocês. Com muita honra que eu recebi esse convite, muita felicidade, né? A gente tem uma grande admiração e uma parceria já de bastante tempo com a Vanessa. E sempre que ela nos chamar aí, a gente está sempre à disposição no que for necessário aí para ajudar, porque ela também já nos ajudou muito em muitos momentos. E quando a gente se junta, a gente fortalece, né? E fortalecendo, a gente cresce juntos. Então, ninguém consegue construir nenhum império sozinho. Então, a gente precisa, né? Se a gente quer construir os nossos impérios, estar com pessoas incríveis como vocês aqui. Então, né, eu vou falar para vocês aqui, não vou, vou me apresentar um pouquinho, né, porque eu sei que vai ter gente no gravado depois e não vai saber quem eu sou, vocês já me conhecem há muito tempo, mas há muitos ainda não. Então, eu sou Rafael Trindade, sou consultor de empresas, sou pai da Manu, de 15 anos, do Giovanni, de 9, casado no pessoal e no profissional com a Camila Cash, que também está aqui com a gente. Sou escoteiro desde os meus 14 anos, hoje eu atuo como voluntário. Sou sócio junto com a Camila da KT Soluções, que é uma consultoria voltada à gestão de negócios, gestão empresarial. Hoje faço parte de alguns movimentos, né, empresariais, como fazer parte do Golf Club da MLS, que é da Mentor League Society do Flávio Augusto, Caio Carneiro, Joel Jota. Né? Participo de outros movimentos também empresariais, como Gente Networking. E aqui, né, participo como membro da Mentoria 3 com a Vanessa. Então, tenho mais de 20 anos aí de experiência no mercado na área de consultoria. Essa carinha de novinho aqui ele engana um pouquinho,
mas eu já tenho bastante experiência aí de mercado. Eu comecei trabalhando desde os meus 14 anos, então, além da experiência prática, ainda tenho experiência vivencial desses anos. Sou formado em administração de empresas e, como eu digo, né, fiz muitas pós-graduações e dentro de cada implantação que eu fazia dentro de um cliente de uma empresa é como se fosse um novo conhecimento que eu ia adquirindo dentro desse processo. Então vamos lá. Então hoje eu vou trazer para vocês um pouco desse mundo que eu vivo, né, da gestão, que é um mar de tomada de decisões, né? Um gestor, um dono de um negócio e a nossa própria vida pessoal também é feita de decisões. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, nós gastamos muito da nossa energia tomando decisões. Aquelas decisões que já são automatizadas, elas já fazem parte do nosso subconsciente, elas fazem automaticamente, como escovar os dentes, que eu espero que todo mundo faça isso naturalmente. A gente não precisa decidir fazer isso, né? Isso já vem natural, né? Algumas coisas assim. Porém, tem outras que a gente gasta muita energia. E uma das coisas, a Vanessa pode me ajudar aqui, que gasta muita energia da gente é tomar decisões. É uma coisa que realmente desgasta a mente, desgasta, e isso é importante. Então, para tomar boas decisões, é importante a gente entender um pouquinho de vários fatores que influenciam deles. Então, uma das coisas que influencia bastante já para começar é momentos do dia fazem muita diferença na tomada de decisões. Quanto mais tarde a tua decisão for, pior normalmente ela é, porque quanto mais cansado eu tô, a decisão fica sempre mais difícil. Então, se você tem que tomar uma grande decisão, sempre prefira tomar grandes decisões sempre o mais cedo possível, porque tu vai estar com o teu discernimento muito melhor do que à noite. Claro, tem técnicas que a gente faz voltar para o agora, como a gente faz sempre nas nossas mentorias aqui, que ajudam a gente voltar ao estado de espírito mais calmo possível para a gente poder analisar cenários e tomar boas decisões. Mas eu vou falar um pouquinho de cada coisa. Então, eu vou começar com essa imagem aqui. Quero saber aqui o que que vocês estão enxergando. Podem abrir o microfone e falar aí. Se vocês estão enxergando alguma coisa, se é defeito no óculos, defeito na tela. É embaçado, é uma Tá, estrada, tá tá embaçado, muito, muito embaçado. mas parece uma estrada. Boa, gostei, Margarete. O que que tu acha, Aparecendo Fátima? quando eu tiro meu óculos, porque eu sou míope, aí eu enxergo assim, Eu também, eu enxergo assim. Se eu desse tirar meu jeitinho. óculos, desse jeitinho Tem eu também duas enxergo. placas indicando o caminho, tá meio assim, não tá claro, mas estou vendo que tem duas placas indicando o caminho. Ótimo, muito O bem. sol de Muito fundo bem. É indica o clareza. azul do céu. Legal. E se a gente fizer assim agora? Melhora um pouquinho? Melhora. Oh, Opa, já deu até para ver. sucesso, Sucesso falei. e falência. Essa é a diferença de tomar decisões no achismo e tomar decisões com olhando, sabendo o que a gente faz, né? Quando a gente toma decisões sem reflexão, né? Sem usar os dados da nossa volta e todo o nosso conhecimento, é como se a gente estivesse vendo tudo nublado e a gente escolhesse o caminho que foi. Eu vou para cá, ou eu vou para lá. Eu podia dar de cara no poste, eu podia entrar no caminho da falência, e não é só falência de empresa, tá? É falência também na nossa vida pessoal, nas nossas decisões pessoais. Ou eu posso ver o caminho do sucesso. Então, boas decisões com clareza te levam para o caminho correto. Então, eu trouxe essa analogia porque a ideia de hoje é essa, exatamente vocês terem essa sensação. Quando vocês forem tomar uma decisão, que vocês coloquem um óculos. Mesmo que você não tenha um problema de visão, mas o óculos da clareza, o óculos da decisão, aquilo que vai fazer você, né, que o óculos é uma ferramenta, e a ideia hoje é que você saiu com essa ferramenta de tomar boas decisões. Isso faz sentido para vocês? Muito bem. Então Vai. vamos lá para o nosso primeiro ponto, tá? Como disse a Fátima, as primeiras porradas, né? Como ela disse aqui que vai ser hoje. Então, o custo da incerteza e a carga cognitiva. Isso é uma coisa que eu me deparo muito nas empresas, nos negócios e na vida pessoal também, conversando, mentorando outras pessoas, que quando falta clareza, a mente entra em fadiga. Né, da decisão, né? Se eu não tenho claro o que eu vou decidir, aquilo fica na minha mente, aquilo fica me atrapalhando, né? E consome muita energia, como eu falei, né? Muita energia biológica, levando às escolhas reativas ou a paralisia por análise.
Sabe aquela coisa que assim, eu tenho tanta coisa para decidir que eu não consigo decidir nada? Porque tem tanta coisa. É isso, é essa fadiga e tem um custo. Quando eu tenho muita incerteza, ele vai te afetar na tua cognição. Então, isso é muito, muito comum. E é muito comum isso atrapalhar o dia a dia nosso pessoal e nosso da empresa. E eu vou trazer, na maioria dos casos aqui, sempre duas aplicações. Uma aplicação para negócio e uma aplicação para nossa vida. Então, para os negócios, líderes sem clareza mudam de rota constantemente, esgotando times e gerando retrabalho. Então, quando tu não tem clareza, tu muda de caminho, tu manda o teu funcionário, vai lá agora, tira aquelas caixas de lá de cima, desempilha, não sei o quê. Aí daqui a pouco tu fala, não, mas não ficou bom. Peraí, bota as caixas de volta no lugar. Aí o cara fica naquela ali. Ou aplica o dinheiro, não aplica mais, traz de volta, né? E assim, né? Ah, não, vamos investir aqui, vamos para cá. Não vamos mais vender para mulher, vamos vender só para homem. Não vamos vender. E isso gera muito problema, muito desgaste. Então, clareza na decisão, né? Nos negócios a gente precisa ter muita clareza, porque senão a gente gera desgaste, né? E na vida a mesma coisa. A hesitação crônica, a gente já falou muitas vezes nas nossas aulas aqui sobre isso, né? Em escolhas simples de alimentação, de rotina, como a nossa planilha de hábitos, né? Drena o foco necessário para grandes decisões pessoais. Isso tem muito a ver com o que a gente tem feito aqui na mentoria, né? A planilha tem a ver muito com essa questão da aplicação na vida, né? Da hesitação crônica. Quando a gente decide não fazer, é uma decisão, né? Quando a gente decide fazer, é outra decisão. Então, quando a gente escolhe aquela coisa da rotina, é uma forma de decidir. A planilha ajuda. Então, se a gente continuar utilizando ela, a gente também está sendo treinado para tomar boas decisões. Parece que não tem nada a ver com a Van nunca falou disso, mas tem tudo a ver quando eu comecei a fazer esse material, que aquele exercício também te ajuda a ter clareza nas decisões que tu vai tomar no seu dia a dia e diminui esse custo de incerteza, que é uma coisa que tu já te planeja para fazer, né? Não é uma coisa do nada, agora vou acordar agora e vou sair correndo. Não, não é assim, né? Eu vou fazer uma coisa que eu estou planejando. Dúvidas sobre esse meu primeiro ponto? Ok, discordo, concordo. A gente vai batendo um bate-papo aqui, tá, gente? Se vocês não gostei, quero ou aprofunda mais, pode levantar a mão e a gente segue, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo é a ilusão das opções e o filtro do minimalismo, tá? Esse é outro ponto que eu trouxe que é bem interessante, né? A clareza não nasce do excesso de dados. Não adianta ter um monte de dados, como tem hoje, né? Nós estamos com excesso de informações, mas da capacidade de descartar o irrelevante. E aí que mora o problema no hoje em dia. A gente não consegue mais separar o que que é irrelevante do que é relevante de tanta coisa que aparece na nossa vida. Então, ter opções infinitas sem um critério claro gera ansiedade e estagnação. No entanto, que nós estamos vivendo a era da ansiedade, né? Nós estamos vivendo isso por causa desse tipo de coisa. Então, eu vejo isso muito também nas empresas, nos negócios, que eles querem um monte de dado e BI e não sei o quê. Aí tu olha assim, tá aí, o que que tu tá fazendo com isso? Às vezes nada, só tem lá um monte de dado, com um monte de informação, que se tu não souber descartar o que é irrelevante e trazer aquilo que serve para ti, não vai fazer diferença nenhuma nem para a vida e nem para os negócios. Então, na aplicação dos negócios, né, portfólios de produtos hiperatrofiados, que é aqueles monte de coisa, tem um monte de produto que não adianta de nada, né? Gera confusão no consumidor, né? Pensa, né? Quando a gente, eu me sinto perdido. Se eu vou lá naquelas sessões lá da Leroy Merlin que tem 10 mil tipos de não sei o que da mesma coisa, eu não sei o que escolher de tanta opção que tem. Né? E aí tem do mais caro ao mais barato, mas será que o mais barato é ruim e o mais caro é muito melhor ou não? Daqui a pouco, às vezes, não, porque tem que entender qual é a minha necessidade, nem é o mais caro, nem é o mais barato, é aquilo que eu preciso para mim. Então, isso acontece nas empresas, né? E focar em menos, porém melhor. Isso é a dificuldade que nós temos muito dentro das empresas hoje, que é isso. Eles não conseguem enxergar que, às vezes, fazer menos pode ser melhor e eu posso cobrar mais caro por aquilo, né? Pensa, tu ter, no nosso caso aqui, né, da mentoria. A Vanessa tem a mentoria e tem não sei o que, tem uma não sei o que, tem uma lá, ela joga búzios, ela não sei o que, ela tem 40 produtos na timeline dela Cara, tu não sabe o que ela faz, tu não sabe se ela é mentora, tu não sabe se ela é psicanalista, tu não sabe se ela tivesse tudo isso no timeline dela, tu não ia saber o que ela faz, nem ela ia conseguir vender tudo. Então, a gente tem que escolher muito bem nesse sentido o que a gente quer como negócio, as coisas, porque isso a gente consegue manusear melhor e outra, dá até mais valor.
né? Porque tu te torna mais especialista. Bom, aí vem o que a gente estava conversando lá na nossa abertura, né? Que é como é que é a aplicação na vida prática, sem ser nos negócios? É o dizer não, né? Para compromissos secundários, que cria o espaço necessário para focar no que realmente constrói o futuro. É aqueles nãos que a gente precisa dizer, né? Se eu tenho algo importante, eu estou fazendo um estudo, e aquilo é importante para mim, para o A, B, meu planejamento, e me convidam para um domingo, dia 30 para um churrasco, e eu estou me desenvolvendo. Eu queria ir na mentoria da Vanessa, na entrega dela, e eu digo sim para o churrasco e não para a mentoria, eu estou me afastando do meu resultado. Então a gente tem que saber os nãos, né, para aquilo que não é importante para aquele momento. Vai ter outros momentos para estar com os amigos, mas aquele momento é o momento que eu reservei para uma coisa importante para mim, porque eu tenho um objetivo em relação àquilo. Então, a gente voltando, né, a lá as aulas da boazinha, como não é importante para que a gente tenha boas decisões, né? E dizer não já é uma decisão, né? Então, isso já completa, tá? Vamos seguir aqui. Se eu estiver indo muito rápido ou pesado, me avise. Bom, esse é o terceiro ponto, né? Esse é bem legal, que é o alinhamento de princípios, né? E a intenção essencial. O que que é isso, né? A clareza, né, exige, né, saber por que está escolhendo algo. Nossa, como assim? Nossa, é difícil, né? Como eu vou fazer? A clareza exige saber o porquê se está escolhendo algo. Não escolha sem um porquê. Tem um porquê claro, né? E isso a gente trabalha muito nos nossos clientes. Qual é o porquê que tu faz isso? Ah, porque sempre fizeram assim. Porque era assim, porque minha avó fazia, porque minha tia fazia, porque o meu antecessor fazia, porque eu, quando eu cheguei aqui na empresa, todo mundo dizia que era assim, né? E às vezes a gente tem que olhar aquilo e ver, entender o porquê que aquilo está fazendo. Porque as pessoas têm esse problema, às vezes, elas estão até fazendo errado e não sabem nem o porquê, né? E quando a gente entende por quê, a gente até consegue fazer aquilo muito melhor. É muito comum tu só dizer pro cara, vai lá e faz, né? Faz, só faz. Não diga o só faz. A gente diga o porquê que aquilo é importante. Pô, por que que eu tenho que ficar aqui separando 10 folhas, não sei o que, né? Ah, porque isso vai gerar aquilo, porque isso aqui não sei o que, vai chegar, isso vai impactar lá, vai impactar aqui. Isso é bem importante, tá? Então, sem uma bússola de valores, e isso é outra coisa que é importante, né, que sejam valores pessoais ou organizacionais, quando a gente trabalha com empresas, essas duas coisas, né, existem os valores da empresa e os meus valores pessoais, eles têm que ser compatíveis, senão tu tá no lugar errado, né? Se tu é uma pessoa que tem como valor, por exemplo, a questão da não poluição do meio ambiente. E aí tu trabalha num lugar que polui o ambiente, tu não está coerente com os valores que tu prega nos valores onde tu está trabalhando, né? Então isso é bastante importante que a gente tem que estar alinhado os princípios que a gente tem com o local que a gente está. Isso também faz parte de alinhamento de decisão e gera clareza, porque senão eu vou tomar decisões que não têm nada a ver com os princípios daquele ambiente que eu estou. Então, eu tenho que estar claro quais são os princípios, e quando eu compro algo nesse sentido, eu tenho que estar claro que eu estou comprando também aqueles princípios, eu estou comprando aqueles valores. Se é uma empresa que eu estou escolhendo trabalhar, se é uma empresa que eu estou escolhendo fazer parceria, se é, né, se é para alguém que eu quero vender, será que eu quero vender para todo mundo? Sem escrúpulos nenhum, só por venda? Não, daqui a pouco eu não quero vender para todo mundo. Quero vender para pessoas que valorizem A, B, C, que tenham posturas assim, que tenham caminhadas ou jornadas assim assado. Isso também é uma decisão, né? Então, qualquer caminho serve, né? A tomar decisão vira mesmo improviso, né? Fica ali num mero improviso, né? Como diz tem alguém tentando entrar aí. Lá o Dalice, né? É sempre, é o gato, né, que diz, né? Né eu não sei para onde ir, eu não sei se é o gato que diz ou é o. Eu sempre troco os É personagens o lá, não sei. coelho. É o coelho, né? Mas eu não sei que caminho, né? Não sei para onde tu quer ir. Então, qualquer caminho serve, né? Se a gente não sabe para onde ir, qualquer caminho vai servir. Então, é importante a gente saber para onde a gente quer ir. Então, aplicação dos negócios. A intenção é essencial, alinha a cultura da empresa. Quando a estratégia é cristalina, funcionários na ponta tomam decisões autônomas e coerentes. A gente tem que deixar claro os nossos valores para quem trabalha com a gente, né? Isso é importante. Mesmo que seja um pequeno negócio, um médio negócio, não importa, um grande negócio. Para o meu colaborador, o meu parceiro de trabalho tomar boas decisões, ele tem que entender os meus valores para que ele tome uma decisão baseada nisso, não nos valores dele, porque ele pode tomar uma decisão completamente diferente da minha. E na vida pessoal é definir princípios inegociáveis.
A gente já falou sobre isso algumas vezes aqui, né? Elimina dilemas morais ou de carreira antes que eles aconteçam. Defina, tenha claro, anote, não fique só na sua mente. Tenha um caderninho, tenha num lugar quais são os teus princípios inegociáveis. Isso já é uma primeira tarefa, vamos dizer para vocês, né? Tenha lá, quais são os teus princípios negociáveis? Ah, meu princípio negociável é tempo com a família. Não sei, tu tem que ter princípios, porque na hora que tu for tomar uma decisão, tu vai ponderar as tuas decisões pelos teus princípios inegociáveis. Se tu tomar decisões contrárias aos teus princípios inegociáveis, tu tá indo contra ti mesmo. Isso é como se tu estivesse te agredindo. Então, isso não pode acontecer. Então, esse é um dos princípios bem importantes que a gente tem que cuidar. Por mais que doa às vezes, mas temos que cuidar isso, tá? Ah, mas eu queria isso, aquilo, ia me dar muito dinheiro. Mas ia contra os teus princípios? Não faz, porque aquele preço vai ser pago em dobro no futuro. E é fato, isso acontece, tá? Acontece muito. Bom, vem mais uma parte: gestão do risco e eliminação de pontos cegos. Para tomada de decisão, é importante a gente entender riscos e pontos cegos. Por quê? Se a gente não entende o risco que a gente está tomando, e não que a gente não possa tomar risco, tá? Risco é importante, nenhum empreendedor começa sem ter riscos, todo empreendedor assume já assume o risco de empreender, ainda mais num país como o nosso, né? Mas é importante a gente entender esses riscos. É importante entender o que tem e pontos cegos, tá? Então, decidir com clareza diz aceitar a incerteza. Olha que coisa doida isso, né? Tá, ali tem a placa dizendo sucesso para lá, mas eu não sei se eu vou achar buraco, se vai ter uma capivara que vai passar no meio do caminho e vai bater no meu carro, eu não sei se vai chover, eu não sei se vai fazer sol, eu não sei quem eu vou encontrar no caminho. É o caminho para o sucesso, mas eu vou encontrar coisas que eu não tenho certeza. E eu não posso ficar me preocupando com as incertezas, porque aquilo que a gente não controla, não tem o que fazer, né? A gente tem que se preocupar com aquilo que a gente controla. O que que controla? A minha direção, a minha velocidade, o meu combustível, a manutenção do meu carro, que pode ser o meu corpo, que pode ser a minha empresa, né? Isso eu controlo. Agora, o que eu vou achar no caminho, muitas vezes eu não controlo. Eu não sei se vai ter mais inflação, menos inflação, se vai vir terremotos, se vai vir enchente, se vai... Não sei se vai vir pandemia. Isso a gente não sabe. E decidir exige isso, que eu não fique preocupado, senão tu fica indeciso. Se tu fica mas e se chover? Ah, mas e se não sei o quê? Ah, e aí tu vai ficar naquilo e não vai decidir nada. Então é importante que a gente tenha isso como uma coisa certa, que incertezas vão acontecer, né? Estruturar processo para evitar que o ego, aí é outra coisa que a gente já falou bastante, né? O ego ou as emoções do momento distorçam a realidade. Isso é muito comum no mundo empresarial. O dono do negócio, ou o gestor, ou um gerente, alguém por ego tomar uma decisão errada, às vezes de demitir alguém, às vezes de fazer algo que não deveria fazer, às vezes de tomar uma posição que não deveria, só pelo ego, só pela emoção do momento. Por isso que é tão importante a gente aprender esse exercício de respiração, de autocontrole, de entender o nosso corpo, né, que a gente aprende muito nas nossas aulas, porque ele vai dar sinais. Se tu tá indo pro ego, tá indo para as emoções na hora de tomar uma decisão, tu vai sentir mais calor, vai doer aqui, vai doer ali, peraí. Então, calma, respira, né? Porque vai vir e ninguém é perfeito, isso vai acontecer. Eu já tomei decisões por ego ou por emoção em vários momentos, continua de vez em quando acontece. Acontece e vai acontecer. O que a gente tem que fazer é começar a entender o processo, para cada vez que isso aconteça, a gente consiga bloquear. A gente consiga, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Essa decisão eu não estou tomando com a minha melhor emoção, vamos dizer assim, né? Eu estou tomando com uma emoção no momento errado. E acontece, vamos lá, briguei, estou num dia ruim. Cara, não é um bom dia para tomar boas decisões. Se eu tô já afetado emocionalmente, briguei com a Camila, acordamos de manhã, estamos sem se falar, briguei com a Manu, bati o carro, sei lá, não tá num bom dia. Se ali chegar, ó, tu tem uma decisão que temos que fechar o negócio agora. Eu não vou fechar. Não é um bom dia para isso. Porque eu tô afetado. E eu não vou conseguir me desafetar tão rápido para tomar aquela decisão. E eu vou ter que adiar aquela decisão e tá tudo bem. E isso que a gente tem que se entender. Dias que não são bons, então pode ser desculpas. Aí que é o linear, né? Não posso usar isso como desculpa. Mas eu tenho que entender que às vezes eu tô afetado emocionalmente e aquele não é um bom dia para tomar decisão. E isso é um fato. Só que a gente tem que ter maturidade para entender isso, né? E se entender.
né, para que isso aconteça. Então, lá, aplicação em negócios. Uso de análises prévias de vulnerabilidade e cenários de risco, isso aí é bem para o mercado empresarial, né? Para enxergar pontos cegos de investimento antes de comprometer o capital. É um exemplo, mas tem outras coisas. Como é que a gente olha pontos cegos? Pontos cegos a gente pode ver numa mentoria, pontos cegos a gente pode ver numa conversa com outra pessoa que já passou por aquilo. Pontos cegos a gente pode trazer outros personagens para olhar o nosso negócio, né? Outras pessoas de fora, porque a gente, quando está dentro do processo, raramente a gente enxerga os pontos cegos. Então, quando a gente quer tomar uma decisão, tem tempo para isso e tem como chamar outras pessoas para te ajudar, é importante. É o famoso, sabe aquela pessoa que diz o advogado do diabo? Às vezes a gente tem que ter alguém que faça o advogado do diabo. Porque, pô, eu não tinha pensado por esse lado. Não que isso vá afetar a tua decisão, ou tu não vá tomar aquela decisão, mas é importante tu entender que existem pontos cegos e que você tem que olhar para eles, tem que saber que eles existem e tá tudo bem, né? E não ficar jogando naquilo. Na aplicação da vida é avaliar decisões pessoais pela qualidade do processo racional utilizado, né? E não apenas pelo resultado pontual atrelado à sorte, né? Aquela coisa do imediatismo, né? Aquela coisa, né? A gente tem que olhar aquilo vai me afetar? Como aquilo vai me afetar? Né? Então é importante nesse ponto assim de olhar. E a mesma coisa dos negócios vale para a vida, né? É bom se aconselhar com pessoas que já passaram mais vida do que a gente para algumas decisões, às vezes, pessoais, né? E não é demérito nenhum e a gente não vai ser mais forte ou mais fraco ou mais lindo ou mais feio, mas se a gente pedir ajuda para quem já passou, né, por aquilo, isso pode ajudar. Não quer dizer que tu vai decidir ou vai tomar uma decisão com base naquilo que aquela pessoa está te aconselhando, mas ela pode te alertar para coisas que daqui a pouco você não tinha enxergado. E tu vai tomar a sua própria decisão, porque a vida é tua, não é de mais ninguém. Aí não adianta nem dizer, se eu te aconselhar com alguém. Ah, mas eu fiz aquilo porque aquela pessoa me aconselhou e botar a culpa nela. Não. Lembre-se que o conselho que você recebeu, a decisão de usar foi sua, não da pessoa que te deu o conselho. E aí começa a questão de papo de criança e papo de adulto. Se eu sou uma criança, eu já boto culpa em quem me aconselhou. Se eu sou um adulto responsável, sei o que eu estou fazendo, eu vou usar aquilo e vou dizer, não, eu tomei essa decisão de usar o que aquela pessoa me usou, ou o contrário, vou fazer totalmente o contrário do que ela me disse. E tá tudo bem. A gente tem que assumir essa autorresponsabilidade que tem muito a ver com tomada de decisão e ter clareza para isso. Bom, e agora a gente vai fazer uma brincadeira, para pegar tirar um pouco dessa parte pesada que vocês estão com a cara aí, dizendo, nossa, foi muita porrada, tá? Foi até leve, tem pouca coisa, mas a ideia é essa. Mas nós vamos fazer um desafio, então eu quero que vocês peguem papel e caneta. Me avisem quando todos tiverem dando um joinha, quando tiver todo mundo com papel e caneta na mão. Dani já tá ok, já me deu ok. Mais alguém? A Camila deu ok. Nilda, Margarete, ok. Fátima deu ok. A Neidinha saiu para pegar, não tem problema. Pronto. Olha, Vanessa deu ok, Neide deu ok. Então tá. Então eu vou fazer um desafio com vocês. Eu vou mostrar uma tela com vários números embaralhados. E eu quero que vocês já achem os números na ordem. Primeiro o 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4, depois o 5. E vão procurando os números na ordem. Ah, mas eu já achei o 5 no Não, é o 1, só vale anotar. Achei o 1, achei o 2. E vai contando quantos vocês vão achando, né, em 1 minuto. Tá? Eu vou controlar aqui o 1 minuto. Cadê o meu celular agora? Onde eu larguei ele? Eu não sei. Tá ali. Tá. Deixa eu pegar aqui para botar 1 minutinho. Ter erro. Vocês vão ter 1 minuto para fazer isso e depois a gente vai ver quantos vocês conseguem né, enxergar, né? Quantos números vocês vão conseguir enxergar? Só deixa eu botar aqui no meu timer, cronômetro, timer, 1 minute. 1 minute, aqui, 1 minuto. Pronto. Então, vou começar valendo 1 minuto agora.
Pronto. Até que número você encontrou? Fátima, até que número você encontrou? Tá no mudo. Até o 5. 5. Neide, até que número tu encontrou? Tá no mudo. Que é o 15. 15, muito bem. Margarete, 5. 5. Camila. Eu? 25. Dani. Camila já fez exercício, eu vou pular ela porque a Camila já Até o conhece. 5 também. Eu 5. eu busquei no Vanessa. 2. 9. 9. Muito bem. Ótimo. Então eu vou dar mais um tempo e vocês têm que continuar. Lembra sempre na ordem. Um, dois, três. Sei quem já chegou até o 9, quem já chegou vai ficar mais fácil, mas, né? Continua ali. Eu vou dar mais 30 segundos para você descobrir, ver até que número você chega. Tá? Vamos lá de novo? Iniciando. Não parte do 15, Margarete. Fala desde o 1 de novo, viu? Desde o 1? Desde o 1 de novo. Antes do 1? Desde o 1. Ah, não vale. Eu Já, desde o 1 de novo. continuei, eu continuei. Ah, Desde o 1 de novo. Dá mais um tempinho. Eu não vou sair do 5. Sei que é. E agora? Foi até quando, Fátima? Oi, é 7? 7. Neide? 49. Olha aí. Ah, olha! Deixa eu parar aqui. Caramba. Margarete? 10. Camila? Não, já foi. Camila pode. Dani? 19. Nossa! Vanessa? 15. 15. Então, vou mostrar agora uma coisa e vamos ver se fica mais fácil para você. Se eu fizer a seguinte divisão nesses números aqui, e vocês usarem cada quadrado para achar os números, fica mais fácil ou fica mais difícil? Mas os Mais números fácil. de cada quadrado, Ó, fica mais fácil. um, dois, três, rapidamente já tô achando. Quatro, cinco, seis, sete. Ah, não. Ah, eu pensei que era dos quadrados, tá? Vocês sabem o que que é isso? Não. Método. Hã? Método. É um método. Ah, As tá. coisas com método ficam muito mais fáceis. Se eu der agora 10 segundos para vocês, vocês vão achar muito mais números do que em 1 minuto que eu dei sem ter um método para achar os números. Porque aqui É, o método é cada quadrante tem na ordem o número. Então, se eu for indo na ordem dos quadrantes, é, eu vou achar todos os números até os 54, sem nenhuma tá com padrão dificuldade. aqui. Tem um É um padrão. padrão. É um padrão, um processo, é uma metodologia. E é isso que eu vou falar um pouquinho para vocês. Essa brincadeira trouxe isso para a gente entender como coisas com método ficam muito mais fáceis. Então, qual a metodologia constrói clareza? Como, né? Como que isso se constrói e como é que isso traz clareza e ajuda nas decisões? Uma metodologia estruturada atua como uma infraestrutura cognitiva, né? Ela atua ali como um processo. Então, ele transfere a tomada de decisão da intuição, né? Momentânea, altamente suscetível ao estresse, cansaço e outros vieses, para um processo replicável e auditável. Tudo se resolve? Não, mas ajuda, né? Se aquilo tem um método, ele vai me tirar aquela coisa que eu falei para vocês do cansaço, né? Eu consigo ter algo que é aplicado, começa a se tornar mais fácil,
né? A gente tem um método de escovar os dentes, a gente tem um método de tomar banho, a gente tem um método de dirigir. É que nem quando a gente começa lá, hoje em dia tem muito carro automático, mas tem os câmbios manuais. No início, nossa, tu olhava para a paleta para trocar marcha um, marcha 2, marcha 3. Mas depois de um tempo, tu tá dirigindo, conversando, ouvindo rádio, olhando para a estrada e trocando marcha, você pezinho aqui e ali, nem lembra mais que um dia tu teve que olhar para o campo, olhar, será que eu botei na terceira? Será que está na quarta? Porque tem um método, tem uma forma de fazer, né? Bom, e aí o que acontece aqui? Então, primeiro ponto, sem uma estrutura, cada decisão exige criar o processo do zero, concorda? Se eu não tenho uma estrutura nada, eu tenho que criar tudo do zero, o processo do zero é muito mais cansativo. Um método estabelece um algoritmo mental, né? Pré-determinado, economizando a energia cognitiva para análise de dados e não para o formato da escolha. Olha como é legal isso, né? Em vez de eu, né, gastar minha energia por formato, eu estou realmente olhando aquilo ali e tomando a decisão já, porque eu já tenho uma metodologia por trás disso. Neutralização de vieses emocionais, né? O estresse e a urgência ativam um sistema impulsivo de resposta. Já falamos muito sobre isso, não sou especialista, mas é o que acontece normalmente na vida e nos negócios. A gente acaba atuando por impulso, né? A metodologia força etapas. Por que que a Vanessa toda nosso encontro começa lá com a respiração? É um método, é uma forma, é uma metodologia. Não é do nada, não é porque ela acha bonito, que ela quer que a gente. Não é. Existe um porquê por trás daquilo, né? Então, essa é a ideia do padrão. Então, assim, ativa, né? A metodologia força etapas deliberadas de verificação, atuando como um freio de mão contra a impulsividade ou medo. E tudo que a gente aplica um método, ele ajuda a reduzir a impulsividade. Porque tu tem algo para seguir. Tu pode decidir não seguir. Aí é outra coisa. Mas que existe uma forma de seguir, existe. Né? Ali diz a rua, não pode entrar à esquerda. Tu decide entrar à esquerda, bom, assume o risco de entrar à esquerda. Tá tudo bem. Mas existe uma metodologia, existe uma forma. As ruas têm uma metodologia, tem placas, tem direções, tem caminhos, tem cores, né? Tem sinalizações visuais, sonoras, né? Tem todo um ambiente ali que é um método, não é do nada, né? Então é isso, é sobre isso. Terceiro ponto, padronização e repetibilidade. Decidir bem uma única vez pode ser sorte. E acontece de eu decidir bem. Mas garantir uma taxa de alta de acertos ao longo do tempo exige uma estrutura que possa ser repetida, né? Ajustada e aprimorada continuamente. Então, fazer uma coisa através do método mais de uma vez, a chance de tu melhorar aquilo fica muito maior do que simplesmente fiz uma vez, deu certo e uhul, que bom. Do nada, né? Não pode ser. A gente tem que ter ideia de que existem e a nossa mente funciona muito por padrões, né? Ela se adapta muito a essa questão dos padrões. Então a gente tende a ir porque é confortável, porque ele quer gastar menos energia. Se eu já sei que aquilo funciona e aquilo é um padrão, eu vou seguir aquilo porque vai gastar menos energia. Nosso cérebro não é burro, ele é inteligente. Ele é muito esperto. Ele vai gastar o menos de energia possível. Então, se a gente tem mais padrões, menos energia você gasta, mais decisões melhores você toma. Então, essa é a questão de ter um método para fazer as coisas, faz isso, tomar melhores decisões com mais clareza. Transparência e auditabilidade. Ter um método claro permite rastrear a origem do erro caso o resultado seja negativo. E é possível avaliar se a falha ocorreu na coleta de dados, na premissa ou na execução. Algo impossível quando se decide puramente por intuição. Se eu decido por intuição, eu não consigo fazer essa rastreabilidade. Eu posso fazer uma rastreabilidade emocional, isso sim, mas rastreabilidade de processo eu não consigo. Mas se eu tenho um processo, eu posso olhar onde falhou o meu processo para mim tomar melhores decisões no futuro. Foi na análise de dados? Foi lá em alguma premissa que eu não olhei? Foi na execução? Né? Então eu tenho que. E se eu tenho um padrão, eu consigo olhar para onde eu falei. Se eu não tenho um padrão, é aleatório. E aí eu vou ter que ir para outras fontes, eu vou ter que descobrir o porquê que eu tomei aquela decisão aleatoriamente. E aí fica muito mais difícil de corrigir. Até aqui, faz sentido para vocês? Isso aí tem a ver com o que a gente tem visto ultimamente nas nossas mentorias. Eu sei que parece, isso tem muito do mundo dos negócios, mas tem muito a ver com a nossa vida pessoal também, né? Tem muita coisa de clareza e decisão, não é tão diferente
do diretor CEO lá da Volkswagen, da nossa sentadinha na nossa cadeira aqui em casa. É muito parecido. E o processo emocional da cabeça dele é o mesmo que o nosso, porque ele é o ser humano tanto como nós. Só que provavelmente ele tem bons padrões que ajudam ele a tomar boas decisões para uma grande empresa. Pode levantar, levantou a mão, Vanessa, pode seguir. É só para observando aqui, né, o item 3 da padronização e da repetibilidade. Na área emocional, esse padrão, se ele tiver negativo, ele te derruba. Perfeito. Então, a gente precisa ter atenção nisso, né? Que se você ali no padrão tiver um padrão negativo operando para você, o teu cérebro vai continuar repetindo da maneira negativa. O que na metodologia do negócio, do empreendedorismo pode ser bom, na sua vida pode não ser tão bom, dependendo do padrão, né? Eu fiquei olhando Perfeito. ali, eu falei, tem que trazer esse adendo aqui, porque é sensacional esse item 3 ali. É verdade. Camila? Deixa eu fechar meu microfone. A parte, o complemento da Vanessa mesmo, né? Tanto o padrão quanto a repetibilidade, a gente vai ter positivo ou negativo, né? Sempre, porque a tendência do ser humano é a repetição e a padronização. O que às vezes a gente não se dá conta é que a gente está repetindo um padrão negativo de muito tempo, né? De tanto nós quanto de passados nossos. Então, essa atenção que a gente tem feito aqui na mentoria, em especial, há algum tempo, entender ali que a nossa boazinha ela existe, primeiro, acolher ela, conhecer ela, aceitar ela, e aí o que eu faço com isso, né? Não é eu ficar só me chicoteando, é realmente passar a agir para transformar esse padrão, porque ele vai existir, seja negativo ou positivo. A gente somos bichos de padrão. E é muito comum ter padrões errados sendo executados também em empresas, como a Vanessa falou, e dando aquele resultado, e é muito comum. E às vezes, como disse, o cara tá tão alucinado naquilo que ele faz que ele já nem enxerga mais que aquele padrão é ruim, mas continua executando, né? Aquele famoso sempre foi assim, né? E esse sempre foi assim pode levar uma empresa à falência. Então, existem padrões ruins dentro das empresas, existem. E às vezes a gente tem que questionar, e isso é importante, ter questionamentos. Questionar por que que aquilo, que eu falei lá no início, né? O porquê, né? O porquê é muito importante para a decisão. Por que que eu tenho que pegar a ferramenta com a mão esquerda, não com a mão direita? Por que que eu tenho que fazer A ou B? Ninguém me disse, eu só estou fazendo o que disseram que era para fazer, por quê? Daqui a pouco tu acha um padrão novo, mais eficiente, né, menos desgastante, e isso tem a ver tanto com a vida pessoal quanto com os negócios, né? Então, repetir padrões não quer dizer que sejam bons, né? Padrão não quer dizer que seja bom, eu sempre digo isso. Padrão não quer dizer que seja bom. Ele só vai ser bom se o resultado que tu quer realmente acontecer positivamente, senão ele não é um bom padrão. Então, né, padrão pode ter um monte, mas eles têm que dar o resultado que a gente deseja, né? Senão não faz sentido nenhum executar ele, né? Se ele só te traz coisa ruim, né? Não é um bom padrão, a gente tem que refletir e entender as origens para poder que isso aconteça. Bom, já falei da transparência e nós vamos para a parte. O papel da metodologia na construção da clareza. Então, eu trouxe uma tabelinha aqui que diz aqui a dimensão dos negócios na vida pessoal, né? Sem metodologia, decisões de qualquer jeito, né? Mudanças bruscas de rota, cada nova crise, reuniões longas sem alinhamento, aquela famosa reunião que podia ser um e-mail, né? Dependência excessiva da figura do líder. A Vanessa, que trabalhou muitos anos no corporativo, deve ter visto pouco disso por aí, né? Por isso que as pessoas adoecem, por isso que as pessoas têm burnout, por causa disso, não tem método, ela já passou, provavelmente já deve ter passado isso, assume um gerente novo, ele pede coisas completamente diferentes do cara que estava sentado ontem, e muda tudo, e aí vem outro e muda de novo, e aí tu não sabe para onde ir, e aí não dá, tu tem que ter uma metodologia. Qual metodologia? Tem uma governança clara, uma delegação de autoridade com segurança, então tu delega com confiança, não é só delegar e ficar fiscalizando, né? Tem velocidade e previsibilidade na execução da estratégia, né? Isso no mundo dos negócios. Bom, na construção na vida pessoal.
paralisia por análise diante de grandes mudanças, escolhas guiadas por pressão social ou ansiedade momentânea. Nem falamos sobre isso em nenhum momento, né, Vanessa, aqui nesses últimos meses, né, sobre isso. Nem falamos muito sobre isso. Mas é o que acontece, gente, quando a gente não tem um método, quando a gente não se conhece, quando a gente não usa as metodologias que a Vanessa tem nos ensinado, nós vamos tomar decisões assim. Tem que ter uma metodologia, tem que se entender, a gente tem que entender de onde vem, quais são as origens, né? Se a gente tem uma metodologia para tomar uma decisão estruturada, eu faço uma triagem rápida de prioridades. Já falamos de prioridades em várias, a Vanessa já trouxe isso várias vezes sobre para nós. Escolhas alinhadas a valores, ela também já falou isso para nós. Menor arrependimento pós-decisão, que também é uma coisa que é benefício de ter uma metodologia para te tomar aquela decisão. Então, são coisas que parece, eu chato da gestão, o chato dos consultores. Mas a gente fala, não existe resultado sem método. Não tem, não existe. Pode ser uma sorte, né? Até para jogar na Mega Sena tem método, gente. E é fato. Tem gente que cobra dinheiro e a galera ganha dinheiro lá na quadra. Não é para ganhar e o foco não é ganhar os 6 números lá, é ganhar a quadra. Isso já tem metodologia que te bota lá um padrãozinho e tu sai ganhando. Se é sustentável, se não é, quanto que tu vai gastar para isso, para aquilo. Mas existe método, né? Certo ou errado, sempre existe um método. Bom, e aí nós vamos ter um negócio que eu vou dar para vocês de presente, que é uma coisa que eu criei legal aqui para vocês, né? Que eu já tinha lá pego dos alfarrábios antigos de um grande gestor que eu tive, né? Que é a matriz da clareza, do essencialismo mais princípios, tá? Eu vou mandar para vocês a matriz, eu só vou mostrar ela aqui para vocês, mas ela tem algumas fases para vocês entenderem depois como aplicar. Depois você pode ver no gravado ou eu posso falar com vocês pessoalmente, tá? Essa tem uma desse cara aqui, o Greg McKenna, falar o nome dele, não sei dizer, mas esse cara aí, tá? Antes de avaliar as métricas, aplique a regra dos 90% do essencialismo. Se uma opção não recebe uma pontuação acima de 90 em critérios essenciais, a nota padrão é zero. Olha, esse é o primeiro ponto. Antes de presta bem atenção que isso é fundamental. Se uma opção não receber uma pontuação acima de 90 em critérios essenciais, a nota padrão é zero. O critério do não explícito, se a resposta não for um sim absoluto, é a diferença de um sim para um sim absoluto. Então, é um não absoluto. Se não é um sim, não, tem que ser um sim absoluto, com muita certeza. Se não for, ele é um não absoluto. Para os boazinhos, isso aqui tem muito a ver com o que a gente fez lá na Jornada da Boazinha. E é bem assim. A ideia é essa, tá? É a gente começar a entender o que que é o sim e o sim. É diferente, tá? É muito diferente. Ai, tu quer um pão? Ai, sim. Não. Sim, quero. Tomei decisão, vou comer pão, ponto. Não, sim. Aquele sim, já estou pensando, nossa, mas o pão vai me engordar, não sei o que, já tá lá na cabeça lá. Aí eu dou um sim, eu aceito. Não pode ser um sim assim, tem que ser um sim. Vou comer, vou me esbaldar, tá tudo bem. Toma decisão, mas tem que ser um sim absoluto. A avaliação de custo de oportunidades tem muito a ver com o negócio, mas pode ser com a vida pessoal também, tá? Ao dizer sim a essa opção, a qual projeto ou prioridade vital você está dizendo não? Isso é legal, tá? Essa é a fase 1. A fase 2, teste de validação da realidade. Uma vez filtradas as opções da fase 1, tu vai lá, vai botar, quero tomar uma decisão. Tá lá, vai botar a decisão, vou explicar como, e aí tu vai botar a fase 1. Aí você, depois da fase 1, vai submeter cenários restantes ao algoritmo da realidade de Dálio, que é o outro cara que influencia esse processo aqui. A verdade nua e crua. Quais são os fatos mensuráveis deste cenário, ignorando desejos ou expectativas pessoais? Então a gente pondera aquilo que é fato, separa do que é ilusão, do que é desejo. O que que é fato, né? Verdade nua e crua. Se eu fazer ou deixar de fazer aquilo, no fato, isso muda o quê? Não no é fato. Muda nada? Não muda? Vai mudar? É isso, tá? Essa é a ideia. Triangulação. Você consulta pelo menos 2 pessoas críveis com histórico comprovado no tema. Vamos dar um exemplo. Quero começar uma nova faculdade. Vamos dizer que essa seja a minha decisão.
quem que eu posso consultar que fez esse processo numa idade parecida com a minha ou em algum momento da vida que possa me dar, né, me falar sobre aquilo, né, que discordam da sua ideia, que possam discordar da sua ideia inicial. Análise de segundo e terceiro grau. Quais são as consequências indiretas dessa decisão em 6 meses e 2 anos? Opção a qual o projeto ou a prioridade vital você está dizendo não. Lembrando sempre que a gente está falando, quando a gente diz sim para alguma coisa, a gente está dizendo não para outra. Então é essa a questão da decisão, que às vezes a gente não se dá conta de quando a gente está decidindo uma coisa, provavelmente você está dizendo não a outras. Decidir que vou estudar para concurso, quero ser delegado de polícia. Eu vou dizer não para muita coisa, que não é assim para passar no concurso. A não ser que seja um gênio, e mesmo assim sendo um gênio, você vai ter que ter um esforço. Mas tu vai ter que abrir mão de muitas coisas. Então tem que entender, quanto? Em 6 meses, em um ano, em quanto tempo vai, né? Tudo isso vai te ajudar a tomar uma decisão. Aí vai ter essa matriz que vocês vão receber que vai estar aqui. Então, alinhamento essencial. Isso resolve o problema central ou o desvio atraente, né? Aquele desvio daquilo que eu tô falando. Aí tu vai botar a pontuação menor que 9, descarta, elimina a opção imediatamente se for assim. Custo de oportunidade. O que deixará de ser feito ao assumir esse compromisso? Que é a clareza do impacto. Se o custo afetar o core, né, aqueles valores essenciais que a gente determinou lá, quando eu falei para vocês têm no teu caderninho, cara, descarte. Olha como não é tão difícil tomar uma decisão se tu tiver uma metodologia. Tu tem coisas que tu já foi fase 1. Se na fase 1 já não passou, para que eu nem vou para as outras fases? Já descartei. Aí eu vou para fase 2. Tá, legal, passou da fase 1, vou para fase 2. Pô, deu problema aqui, já descartei. Não preciso tomar aquela decisão. Teste da realidade, os dados empíricos apoiam a tese ou é puro otimismo? Isso é importante saber. Aí de 1 a 10, né? Quanto mais próximo, né? Menos 1, pior, né? Se for menor que 8, busque mais fatos, não opiniões. Mais fatos. E a visão de segundo grau é: se tudo der errado, o impacto negativo é suportável? Sim ou não? Não tem meio termo. Se não, crie salvaguardas antes de prosseguir. Tu ainda pode decidir aqui, cara, não, sim, pode, mas tu tem que entender que tu. Vamos lá, eu vou botar todo o meu dinheiro para abrir um novo negócio, toda a minha reserva. Então, vamos lá, chegou ali, chegou nesse ponto aqui. E aí, e se tudo der errado? Meus filhos vão passar fome, eu vou perder o aluguel, vou perder minha casa, vou perder meu carro. O que que é impacto isso? E tá tudo bem? Ah, tá, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou prevenir aqui, vou prevenir ali, vou fazer. Ah, tá, beleza. Ou não. Pode ser um all-in, mas um all-in tem que ser tomado também com base em fatos e dados, em decisão, em momento. Você parece muito complexo assim, tá? Mas não é, tá? De verdade, quando tu começa a aplicar isso aqui na prática, no caderninho, vai que é uma beleza. Aí o processo em 3 passadas. Escreva o problema, aí vem, né, o que vocês podem usar, né? Escreva o problema em uma única frase. Se não couber em uma frase simples, falta clareza. Então já começa aí, já tá a questão da clareza. Se uma baita de um texto já tá errado. É uma frase, né? Então eu tenho que definir bem o meu problema, né? O que eu quero fazer, que decisão eu quero tomar. Porque eu tô tomando decisão, normalmente é por causa de um problema ou de uma oportunidade, mas é a mesma lógica, tá? Escreva ali a frase. Execute a tabela que eu falei. Zere qualquer alternativa que dependa de premissas não testadas. Isso também é uma coisa bem interessante. E decida e registre o porquê. Lembra que eu falei do porquê lá no início? Agora as coisas se conectam, né? Anote a lógica da escolha no momento da decisão para revisar o processo e não apenas o resultado no futuro. Claro, isso aqui é para grandes decisões, tá? Isso é uma matriz, não é para decidir se tu vai comer cachorro quente ou X, aqui, como diz aqui no Sul. X de coração ou X de calabresa. Não é para isso, né, gente? É para decisões pesadas, decisões assim. A Vanessa vai largar de ser mentora e quer abrir uma pousada em Angra dos Reis. Ai, gostei. É uma decisão que muda a vida dela, não é uma decisão qualquer. Ela tem que aplicar uma coisa que não pode ser somente do devaneio dela, senão ela não vai conseguir decidir, entendeu? Então ela precisa aplicar né? São coisas que vão mudar radicalmente, são coisas muito mais pesadas. Só que uma matriz para uma decisão forte, não é para uma decisãozinha qualquer. Isso a gente já tem o nosso
coerção, nossas coisas normais, que para a gente já ter decidir, já tem inteligência emocional para isso. Mas às vezes para grandes decisões, a gente precisa ter uma forma, e isso aqui é uma forma que facilita. Se você está passando por um processo de tomar uma grande decisão, usar uma metodologia, que seja essa ou seja outra, vai te ajudar muito mais próximo a tomar uma decisão melhor, com menos emoção negativa, ou alguma coisa que te influencie, porque tu vai ter um processo para seguir e aquilo tende a te tirar da mesmice, né? De pensar da mesma forma. E aí, o que que vocês acharam dessa matriz? A Camila fez cara de, ela não conhecia, tá? Isso aí é novidade para ela. Vanessa. Ô, Rafa, se eu te der um exemplo, você volta lá na tabela para a gente Claro. fazer a dinâmica aí na prática? Uhum. A frase, então, que eu colocarei aí é: se eu quisesse sair do CLT, é uma decisão. Quero E aí sair do CLT, é teu problema. é o meu problema. Vamos lá. Então, vamos Aí, lá. para onde mais? A Tá. gente. Agora tu tem que entender o porquê que tu quer sair do CLT. Esse é o problema de fato. Tá. Então, vou trazer o meu exemplo aqui. Faz de conta que sou eu quando eu saí da CLT, mas eu não usei essa clareza aqui, não. Eu só saí e falei, Eu vamos. sei. Eu saí da CLT porque lá não tinha desafio para mim. Eu gosto de desafio. E o trabalho que eu fazia não trazia desafio. E aí tu vai dar uma pontuação. Se tu sair do CLT, a tua decisão de sair do CLT Hum. vai te dar 10 pontuação de que vai te dar um novo desafio, só de sair do CLT vai dar ponto 10, vai dar, não, isso não vai dar pouco, vai gerar pouco desafio, já que o teu problema é querer mais desafio. Vai ser um, dois, três. Qual é a pontuação que tu dá saindo do CLT que tu vai ter mais desafios e tu vai ser mais desafiado? Entre 9 e 10, qual a pontuação que tu dá? Vai dar 9. Ponto, passou da fase um. Porque eu É sei isso. que ia criar mais desafio para mim. O trabalho, qualquer que seja, em área que eu tivesse escolhido, se fosse lá na advocacia, trabalhando por conta, ou, né, como eu mudei totalmente de área aí para terapia, então, 9. 9. Beleza. Agora vamos fazer um cenário hipotético, tá? Passou Tá. da primeira fase. Aí tu tem como. Não estou dizendo que tu tem, vou dar uma hipótese, tá? Um dos teus valores essenciais, apesar de gostar de desafios, mas o teu valor essencial é estabilidade. É um valor essencial, tu não abre mão de estabilidade financeira. Hum. Se tu colocasse no custo de oportunidade, o que deixaria de ser feito ao assumir esse compromisso na questão dos teus valores, né, ali que tu tem. O custo afeta o teu valor, os teus valores essenciais? Essa estabilidade, Se tu for, não é o teu caso, tá? Mas estou usando um tá, hipotético, tá? Um exemplo. Vou dar dois exemplos. Esse é um, afeta, tá? Afeta. Descarta essa decisão. tá. Entendeu? Porque ele está afetando diretamente um valor essencial que tu tem. Estabilidade financeira. Se esse fosse um valor. Se esse fosse o valor. Não é esse o valor, fosse, né? Aí tu bota lá se os teus valores, por exemplo, eu quero vamos pensar aqui como tu tá indo. Liberdade é um valor Tá, essencial para ti. Cara, tu é. vai, tu vai dizer assim, cara, isso não me afeta a minha liberdade, na verdade vai me dar mais liberdade. Vai começando a tomar, olha todos os teus valores e vai olhando e ver se tem algum valor que tu deixa de ser feito. Assumir esse compromisso. Um valor que eu colocaria que realmente existe, que foi um start da tomada de decisão, foi o crescimento contínuo. Esse foi um Perfeito. valor que eu baseei na saída. Tá. E tem algum dos teus valores que tu deixaria de ser feito? Não, não vou deixar de ser feito nenhum dos meus valores. Então, passa para a fase 3. Não vou afetar nenhum dos meus valores. Essa é a ideia. Eu não posso afetar os meus valores essenciais. É isso que tu tem que questionar. Se eu tomar essa decisão, vai afetar os meus valores essenciais? Ou eu vou ter que revisitar os meus valores, porque eu vou sofrer por isso. Eu vou ter uma Uhum. sofrência. Eu assumo essa sofrência? Sim ou não? Passou para a fase 3. Tá. Aí, bom, aí vem coisa que a gente não pode aplicar agora, porque isso teria que ter mais nada, mas né?
Os dados Sim. empíricos apoiam a tua... Bom, se eu sair do CLT, eu vou ter mais liberdade e vou ter mais desafio? Como é que eu sei disso de verdade? Quais são os fatos que me comprovam isso? Ah, me comprovam porque eu tenho um amigo, eu tenho um mentor que fez a mesma coisa e ele teve isso, eu conversei com ele, ele me disse que realmente foi assim, assim, assim. Então, eu busquei dados de verdade, eu não fui no achismo. Eu conversei com alguém, eu li um livro, eu fiz... Não precisa ser alguém, tá? Pode ser um livro. Cara, comprova que o que eu decidi lá de sair do CLT para ter mais liberdade, ter mais desafios e não sei o quê, isso é real? É real. Tem perrengue também, tem lá, ok, já, legal. Faça para fase 4. Então a ideia é dar uma nota nesse sentido, né? Daquilo que eu julgo que vai acontecer, realmente acontece? Acontece, tem dados que comprovam. Uhum. Pô, aí tem que ser maior que 8. Pô, realmente é 8 para cima. Aí eu posso tomar decisão. Aí eu vou Tá. pro último. Se tudo der errado, qual é o impacto negativo e suportável que eu posso ter? Vanessa, tu fez tudo isso e deu tudo errado. Tu não Aí o conseguiu. impacto era voltar para o CLT. E aí? É Vai suportável. suportável? Sim. Aí tu É. vai dizer, né, se tudo errado, o impacto negativo é suportável? Era suportável para ti naquele momento voltar pro CLT? Sim ou não? Naquele momento, não. Se fosse decidir, não, né? Não, 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 não quero. E aí, esse não, tu vai ter que ver. Bom, não, eu não quero mais voltar pro CLT. Tu ia ter que ver qual as outras coisas que tu teria que ter planejado se desse tudo errado que tu ia fazer. Para não voltar pro Uhum. CLT. Se a teu plano A não desse certo. Uhum. É Sim. isso. É. Porque é uma questão, né, que muita gente fica nesse lugar. E até eu já ia trazer para você mesmo essa pergunta. Você, como consultor, quando pega a pessoa que está começando o negócio, né, nunca empreendeu na vida dela e aí quer abrir o negócio, ela fica, né, nesse dilema aí, né? Exato. Muita, mas a maioria acaba votando pela essa, que nem tu votou. Não, eu não voltaria pro CLT. Eu faria qualquer outra coisa, mas não voltaria pro CLT. Eu Uhum. vou ser Uber, mas não volto pro CLT. Procura aí uma outra área, se aquela não deu, Nem que seja temporário, para, né, para não aquela coisa, não passar fome, não, trabalho né? freelancer, uma coisa Isso. Mas eu não volto para é a decisão. Já teve casos ao contrário, tá? A gente já teve mentorado, já teve pessoas que passaram que decidiram, porque o valor essencial, um dos a valores essenciais dela estabilidade. era a estabilidade, de abandonar a ideia do coisa e voltar para o mundo corporativo. E tá tudo bem, gente. Não é Tá nenhum tudo problema. bem. Mas tu tem que entender o teu porquê. Ela entendeu que o porquê dela, depois de passar por um processo, a gente, que ela precisava de estabilidade. E que ela, no empreendedorismo, ela nunca ia ter aquilo. E aí ela viu que ela estava sofrendo, porque ela queria, mas não queria. Ela queria mais liberdade, mas não queria abrir mão de estabilidade. Então, meu amigo, não tem muita. Tem coisas que tu não consegue mais equacionar da mesma forma. Tu tem que buscar um Uhum. meio termo, né? Então, é nesse sentido. Viu? Parece complexo, mas se tu for respondendo essas perguntas aqui, tipo, tu não. Tu consegue chegar numa decisão. E tu consegue mapear aquilo que a gente falou, clareza. Se eu tomar essa decisão, eu sei que eu vou sofrer aqui, isso vai acontecer aqui. Eu começo a entender o cenário e eu já não sofro tanto quando acontecer, porque eu já deslumbrei aquele cenário. Um cenário factível, não é um cenário imaginário. Ah, eu vou empreender e vou ficar rico. Tá no meu imaginário. Onde é que diz que quando o cara começa, qual é o percentual de pessoas que começam a empreender e enriquecem? 0,5. Então, não, isso eu tenho que tirar, não é um dado factível. Ah, mas eu posso ganhar mais do que eu ganho hoje? Opa, peraí. A maioria das pessoas que empreendem ganham mais do que. Ah, sim, existe estatística que diz que 80% das pessoas que empreendem ganham mais do que trabalhar no CLT. Pô, deu de 1 a 10, deu 8. Já sei que se eu empreender e der certo, eu vou ganhar mais do que eu ganhava no CLT. É nesse sentido, é não tomar assim no desejo, só porque, é 1% das pessoas. Não, peraí, então eu não posso me basear nisso. Pode ficar rico? Claro que eu posso, todo mundo pode, depende de N outros fatores, mas é aquela decisão inicial vai te levar ao primeiro patamar. As próximas decisões grandes vão te levar para o segundo patamar, para o terceiro, para o quarto, que vão te aproximar da outra coisa. Então, quando a gente tem um método, facilita. É a ideia que eu quis trazer dessa tabela, que eu achei esse material desses autores, né, que trabalham muito com isso, é facilitar a tomada de decisão com base em fatos, em dados, em tirar o emocional
e tentar jogar para o racional, porque quando a gente toma decisões somente pelo emocional, a gente tende a ter problemas. É fato, a gente sabe disso. Né? Então, a ideia é essa, é tentar fazer esse jogo de adulto. Vamos dizer que isso aqui é uma tabela para jogo de adulto, não é para qualquer. Por isso que eu disse que não é uma pergunta para o cara decidir se vai comer cachorro quente ou pizza. É para decidir uma coisa que vai mudar a vida dele, é uma coisa que vai mudar a família, que vai influenciar. É para grandes decisões. Senão tu não precisa, né? A ideia é essa, é tu, pô, quero empreender, como tu falou, né? Quero sair do CLT e empreender. Tá, e aí? Eu tô disposto de verdade, às vezes é só um desejo, porque o chefe brigou comigo hoje e eu tô chateadinha. E aí eu, vou abandonar tudo e vou. Não, não pode ser assim. E é o que acontece. Conheço um monte de gente que fez assim. Ah, o chefe brigou comigo e aí vou pedir demissão e agora eu vou empreender. E aí depois se arrependeu e voltou. Voltou para o mercado de trabalho, voltou para trabalhar porque não tomou uma decisão racional, ele tomou uma decisão emocional. E isso fez com que ele não olhasse os pontos e dissesse assim, não, peraí, isso vai contra os meus valores. A ideia dessa metodologia é, será que eu tô fazendo isso porque eu quero, porque eu só desejo, porque eu sonho? Sonhar é bom, nós temos que ter sonhos, não é sobre isso. Mas se eu conseguir colocar isso dentro de uma forma para que eu possa decidir isso com tranquilidade, sabendo os riscos que eu vou tomar, porque foi o que eu falei em todos os slides anteriores, saber tomar risco. Tu tem que entender que toda decisão vai ter impactos e tu vai, como eu disse, né? Um sim hoje é um não para outras coisas. E é isso que a tabela também está fazendo tu raciocinar. Pô, se eu disser sim para isso, eu vou ter que dizer não para cá. E aí, né, a estabilidade você foi, e assim vai. E aí, eu tô pronto para abrir mão disso? Se eu tô pronto, tu segue o barco, senão, não toma essa decisão. Essa é a ideia. Deixa eu seguir aqui. Então, quer tomar decisões com clareza? Você que está vendo aí no gravado no YouTube depois, né? A KT Soluções, nós criamos uma empresa para isso, né? Que tem as metodologias certas para o seu negócio, né? Quem quiser nos seguir nas redes sociais pode escanear aí o QR Code, nos seguir lá no Instagram, nas coisas, no LinkedIn. Tem lá os nossos contatos, marcar agenda com a gente, tem lá o diagnóstico de gestão, tudo tem nesse link aí, até o perfil comportamental, se alguém quiser fazer isso, todos vocês podem fazer, quem quiser receber o seu, me avisa aí que a gente faz. E eu queria agradecer o tempo de vocês, eu acho que foi um bate-papo rápido, eu acho, não sei, eu vou falando, tá gostoso, eu vou falar aqui a noite inteira se vocês deixarem. Mas essa é a ideia de trazer clareza para a decisão. Espero que tenha ficado claro que vocês tenham entendido isso, se faz sentido. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o quanto isso impacta vocês na clareza. Eu vou tirar minha apresentação para ouvir um pouquinho de vocês e depois a Vanessa finalizar o nosso encontro aqui. Vamos lá, quem vai começar? Todo mundo vai falar, não me vem, todo mundo vai ter que falar um pouquinho. Fátima, vamos começar. Fátima é minha parceira de aula sempre, a gente fez vários exercícios juntos. E aí, Fátima? Sua opinião sincera e. Não, conforme você ia falando, porque eu trabalhava na loja com os meus filhos, né? E até um tempo atrás eu tomava algumas decisões e eu vi que muitas decisões que eu tomei foi por emocional, principalmente com funcionário, né? Porque ser isso e aquilo. E eu vi, e na realidade, eu revi e vi que algumas decisões não são boas emocionais, porque você vai na bum, né? E mesmo na vida cotidiana, você faz isso, entendeu? Muito bom. E em relação a negócios também, que você pensa, como que eu falo? Você pensa, eu pelo menos sou muito assim de fantasia, né? Ai, vou fazer tal coisa. E aí eu vejo, eu já falei até com a Vanessa, que pensar é uma coisa e agir é outra coisa. No dado, na prática, por exemplo, um exemplo, eu venho aí desde o ano passado fazendo curso de costura, que eu quero montar uma confecção e que não sei o quê.
Aí, conforme foi caminhando, eu fui me deparando com a realidade. Não entrei com método nem nada. Aí foi, entendeu? Foi dando a realidade. E eu vivenciando. É sofrido. Não tive que abrir mão de nada, graças a Deus, entendeu? Porque se fosse mais nova, se fosse, tivesse família e tal, eu acho que aí iria pesar mais do que, entendeu? Mas tudo que você falou é verdade. Muito bom. Muito bom. Neide, Então, no meu caso, eu sempre trabalhei junto com o meu esposo na empresa. E ele era assim muito metódico, era ele que dirigia tudo, era ele que tomava conta de tudo. E então, para mim, era cômodo, era fácil, né? Eu só ficava ali alguém na decidia por ti. É, eu ficava na retaguarda ali, ajudando no que eu podia, mas ele que resolvia tudo. Ele, sabe, era E uma ele pessoa tomou muitas decisões emocionais em vez de metodológicas? muito, muito como. É, isso aí. Nossa, Muito então. Mas muita coisa deu certo, sabe, Rafael? claro. Até hoje a gente elogia muito a direção dele, que naquela época não tinha curso, ele não tinha professor, não É tinha, ele exato. fazia da cabeça dele. E graças a Deus foi muito, sempre muito certinho. Que Isso legal. aí. Muito bom. Margarete. Pois bem, me trouxe muita clareza a aula de hoje, hein? Oh, é isso que eu queria saber. É, quando você falou para nós não tomarmos decisões quando aconteceu alguma coisa no dia que você está. E realmente isso acontece. Até um exemplo simples que eu vou dar. Quando você não levanta bem, que aconteceu alguma coisa em casa, né? Aí você pega, resolve fazer um bolo. O bolo dá errado. O bolo dá errado. Isso é fato. Imagina tomar Porque decisão de um investimento que pode mudar a tua vida. ex- exatamente, exatamente. Eu sou da área, eu trabalho em bancos, né? Trabalho em banco, depois tive minha própria empresa. Mas assim, sabe quando você fala, eu não quero mais? Então eu saí do corporativo, né? E falei, eu vou trabalhar, mas eu não vou mais trabalhar por CLT. Foi uma decisão difícil, que naquela época eu não tinha a clareza, o conhecimento que eu tenho hoje. Muita coisa eu faria diferente, mas a gente acaba continuando, às vezes, que nem na minha idade, eu não arrisco, mas eu falar, eu vou tentar para depois, não. Eu tenho que pensar, levantar bem, o meu dia tem que fluir bem para eu tomar as decisões, ter clareza para tomar essas decisões. Porque, assim, não só por causa da minha idade, né, que eu sou 60 a mais, mas justamente para todas as idades, né, que tem que ter a clareza para poder estar resolvendo e até para melhores resultados, né? Só um ponto, Margarete, que é importante, tá? Que eu acabei não falando. Não confundir os valores essenciais com medos, tá? Isso acontece muito, tá? É de Certo, medo de não ser, de não estar a hora, de eu já ter passado do tempo, né? tá. Não, né? Só esqueci de falar lá, mas é que também às vezes a gente bota um valor essencial, às vezes não é um valor essencial, às vezes é um medo essencial. Então, tem que cuidar o que que é medo Apesar que a essencial gente do que é valor essencial. certo, a gente tem que arriscar a qualquer momento da vida. Tem a idade Exato. que tiver, Ó, tem o que. Ray Kroc, né? Não foi tem- fazer o McDonald's lá, descobriu a história do McDonald's com uns quase 60 anos lá, Então. e Porque virou um dos homens quando mais nós ricos. não estivermos mais aqui, até o último momento a gente vai estar aprendendo, É isso né? aí.
Então, a gente, com clareza, a gente arrisca, né? É isso aí. Muito Parabéns, bom, Rafael. dona Margarete. Obrigado, que bom. Daniel, Bora. Rafa, foi assim, bem esclarecedor assim, o seu trabalho hoje. Acho que assim, você pega até aquele primeiro exercício lá dos números, né? Você vê tá num ambiente caótico ali, que você tem que ficar, você perde tempo, é, você fica ali, dá um bug ali e você fica ali meio perdidão. Aí quando você coloca metas, ali você coloca dá o esquadro, você consegue perceber até a metodologia que está ali. E fica muito claro. Então, assim, ali já, dentro do ambiente caótico, que, assim, boa parte dos nossos pensamentos, ele gira em torno desse mundo caótico ali, daquela confusão de números ali, né? Que é um bombardeio de exato. informação que a gente... E quando, por exemplo, hoje, que nem hoje, que a gente está aqui, dentro até do próprio, da mentoria 3 que a gente está aqui, né, junto, o que que ela traz para mim, no meu ver? Aquela esquadria ali, né? Então, Isso muitas aí. coisas assim pessoais, assim, nossas, assim, né, que a Van tem mentorado a gente, você, Rafa, Camila também, né, e todos aqui na coparticipação, tá tendo muita clareza e isso é fundamental até para a gente tomar uma decisão, né, para nossas vidas, né? E o que eu gostei bastante assim, até naquele quadro que você fez da matriz da clareza lá, eu achei interessante que a primeira linha. Eu acho que assim, o que eu achei muito interessante, assim, bom, se você vai pontuar menos que 9, ou seja, você tem que Nem pontuar, faz. nem É, faz. E assim, e ao mesmo tempo ele fala assim, peraí, o negócio já tem que estar bombando, né? Tem que estar meio assim, falando, não, eu vou chutar as portas, né? Então não é um, tá meio assim, realmente já quebra os pilares ali do que você almeja, né? Então assim, uhum. quando você tá com 9, você já tem muita coisa em mente, você já está estudando, já está ouvindo falar, já está vendo. E assim, obviamente, aí vai até pro 4 ele pulando, falou, bom, se tudo der errado, eu volto pro CLT, né? Mas assim, eu achei muito interessante, né, naquela quadra lá e na matriz da clareza. E o próprio nome parece bobo, mas a matriz da clareza ali, ele tá claro. Então você tá, Exato. né, eu achei muito legal, por fato de ser 8, 8 e meia, já tá meio, né? Tem que estar Não é fervendo. ainda. É, tem que estar, Ela tem que estar exato, essa é a ideia. fervendo, né? A água já Essa começa é a ideia. começando em ebulição. É isso Ah, aí. bom, isso aí. Assim, que quero dar um feedback que deu muita clareza hoje, foi bem esclarecedora, ajudou bastante. E agradecer, né? O projeto da Van que está florindo, está florescendo, tá fluindo, né? Energeticamente, já está trazendo novos mentores aí, né? Assim, aqui para o nosso grupo, o Rafa, Camila. Está sendo fundamental. Assim, a gente tá, eu me sinto que eu acredito que todos aqui estamos crescendo muito, assim, como Muito bem. indivíduo, né? Obrigado, Dani. Adorei o feedback. Eu não sei, Tamo junto. primo Paganini, se tá aí, se tá ouvindo, se pode falar? Ou se não, sim, não. Pode? Não? Camila, então. Depois eu vou fechar com a Van, que aí ela já faz a dela e já encerra. Deixa eu ver lá. Ah, é. Então, tu conseguiu me surpreender, hein? Eu imagino o trabalho que eu não te dei também, né? Mas eu percebi que essas perguntas tu já fez para mim em vários momentos, mas eu não conhecia explicitamente a ferramenta, né? E eu gosto de conhecer as ferramentas porque me dá autonomia, né? E essa parte toda de ferramentas de gestão, o Rafa tem sido o meu principal mentor, assim, nessa caminhada, porque foi ele que percebeu, né, que eu podia atuar nesse lado da consultoria de gestão. Apesar de já conhecer muitas ferramentas, eu nem sabia que elas eram ferramentas de gestão. Eu já aplicava, mas não estava com consciência, né, de que aquilo
tinha um outro valor. E eu acho que esse é um ponto importante, assim, do mentor, né? É quando ele traz essa clareza e a gente consegue assumir essa competência que a gente nem percebia, né? Um valor ali bem importante. Então, conseguiu me surpreender, adorei isso. Alguns exercícios eu já conhecia, claro, mas é muito bom ver, principalmente o teu compromisso com esse grupo, né? Eu percebi aí esse cuidado que tu teve ao longo do tempo trabalhando em cima da tua apresentação para esse time aqui, e claro, para quem vai ver aí compondo, né, esse trabalho tão maravilhoso que a Vanessa tem feito com a gente. A gente vem só para somar, obviamente, para colaborar com o time e aprender também, sempre sentando nessa cadeira de aluno, de mentorado aqui, que é esse que tem feito a diferença para a gente. Então, cada um, assim, muito especial. Foi muito bom realmente acompanhar essa aula de hoje. Então, para fechar, Vanessa, e já faz o encerramento. Só tem que agradecer, né, Rafa? Só tem que agradecer o meu casal, que são os meus padrinhos aqui da nossa mentoria, do nosso projeto, né? Não esperava menos do que isso, do que você entregou. Consegui, E então. fico imaginando, porque o público que vai assistir também gravado lá e que a gente vai compartilhar no meu YouTube, no seu, da Camila e da KT, é, as pessoas que têm principalmente nessa questão do negócio, né, que trabalham no corporativo, que vão ali se refletir nessa questão da clareza, né? Você foi muito pontual ali no que você trouxe. Você trouxe problemas que a gente vê 80, 90% do tempo da questão da decisão, né? E que leve reflexão também para essas pessoas, né? Eu vejo isso como uma grande ferramenta, não só aqui para o nosso grupo, que está aprendendo, está sempre se renovando aí, mas para mais pessoas, né? E aí eu pergunto e já faço aquela provocativa como mentora, por que você e Camila não dão mais aulas dessa, né? Para mais pessoas aí. Eu sei que vocês têm lá a live de vocês a cada quinzena na quarta-feira de manhã, mas além disso, né, formulem algo aí mais específico, mais direcionado, porque vocês fazem muito a diferença aí dessas pessoas que estão nesse lugar, né, que usam a consultoria. As empresas precisam muito, né? Você veio trazendo ali os quadros e os cenários, e eu lembrava de cada cliente meu. Eu falava, esse aqui é fulano, esse aqui é ciclano. Eu não vou citar nomes porque eles assistem no canal depois. Mas eu ficava assim, lembrando do xadrezinho, eu falei, esse aqui é essa empresa, esse aqui é essa empresa. É isso aí. Então, é muito legal, né? É muito legal vocês levarem isso e levar essa clareza aí para o povo, porque a humanidade precisa de pessoas assim, né? Como vocês, engajadas, imbuídas, e só tenho a agradecer aí, agradeço aí de coração. Foi muito bom mesmo. Muito obrigada. E aí, o Rafa é o nosso homem da foto. Eu não sei se ele vai tirar foto hoje, que ele está todo emocionado aí com a nossa receptividade do conteúdo Mas dele. Vai como que ele assim? abandonou a função dele Óbvio, de não, fotógrafo. nem pensar. Vamos lá, nossa foto maravilhosa aí, todos lindos. Hoje vai ficar maravilhosa a foto. Todos Hoje todo prontos? mundo passou perfume já. Ah, não, eu vim com roupa de vir, né? Vamos lá, 1, 2, 3, todo mundo lindo. Aí, podem relaxar. Ninguém fechou os olhos, depois reclama. Eu fechei o Não, olho, eu saí na luz, eu saí não sei aonde. então Hoje tá, deu tudo obrigado, gente. certo, né? Gratidão mesmo. Estou muito feliz aí que eu consegui, Gratidão. porque eu pensei em cada um de Obrigado vocês na hora que eu montei. obrigado você, viu? Foi muito Tamo bom, junto. parabéns, viu? Foi Parabéns, muito Rafa. bom. Valeu, Obrigada. Gratidão. Obrigada. Ótima semana a todos e até terça, até gente. terça. Obrigada, Obrigado, até Van. terça, Tchau, se Deus gente. quiser. Tchau, Tchau. tchau.